Olá, minhas joias do Oriente, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, que esteja tudo certo. Hoje nós vamos falar de Anitta, fazer uma leitura aí sobre ela, né? Eu já fiz uma tiragem aqui para ela de riscos, né? Que ela corria, eu fiz um vídeo sobre isso, alertando sobre isso. Vou deixar o link aqui desse vídeo na descrição e por quê que estou trazendo esse vídeo hoje. Além de ser uma coisa que vocês já me pedem, né, como outro vídeo, a gente falou só sobre isso, sobre, enfim, a visão que eu tive com ela e tudo mais, e esse alerta. Eu não trouxe uma leitura sobre ela completa, como a gente geralmente traz aqui para os famosos. Eu tive uma outra visão aí com ela, né, uma previsão que, enfim, mais uma vez de risco que ela estava correndo e via ela em uma cama de hospital. Então, o negócio parece que não está muito bem aí, muito bom para essa moça. Vamos ver aqui o que nos diz. Tomara que não seja nada muito sério, muito grave, que dê tudo certo, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Se você está chegando agora por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal, verifica se você está inscrito, se não tiver, se inscreve, ativa o sininho de notificação que a YouTube te avisa sempre que eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso na rede social que eu deixo aqui na tela para vocês. Tem também um link aí embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês têm acesso a todos os tipos de consultas e valores. Qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, vamos ver aqui o que as cartas nos dizem a respeito de Anitta. Fazer uma abertura aqui, né? Primeiramente, ver o que nos diz sobre ela. É claro que já nos fala aí a respeito do momento que ela tá passando na vida dela, tá bom? Que, de acordo com tudo isso que eu venho sentido, sonhado com ela, de fato, não vejo sendo um momento muito positivo para ela, sabe? Acredito que esse ano foi barra pra Anitta, mas vamos lá. Vamos ver o que nos diz aí sobre ela. Provavelmente vocês estão ouvindo barulho aí de obra no fundo, espero que não, mas não tem jeito, né? Não tem muito para onde correr. Uma coisa que prejudica essa moça, até mesmo a saúde dela, é o ritmo de vida que ela leva. Talvez ela tenha já tomado consciência de que ela precisa pôr um pouquinho o pé no freio, né? Diminuir o ritmo dela, ter um tempo de qualidade, sabe, para ela, para curtir a vida dela, de repente a família dela, que ela é muito conectada com a família dela. E é uma coisa, algo que faz bem de fato, né, para ela. Ela o que aconteceu nesse relacionamento dela, hein, gente? Nossa.
Gente, acredito que esse último moço que passou aí pela vida dela, na área amorosa, né? Que ela tava em um relacionamento, se eu não me engano. Não sei se sabe o motivo do término, mas isso abalou ela demais. O motivo, principalmente do término, abalou ela demais. Acredito que foi, sim, alguma questão envolvendo esse relacionamento. E tudo, enfim, tudo que pode ter acontecido, né, envolvendo isso. Essas cartinhas aqui me falam de abalo psicológico real, sabe? Uma coisa que... E, inclusive, é talvez algo até difícil de acontecer. Por mais que ela não seja uma pessoa fria, como muitos pensam, assim, uma pessoa de muitos amores, que fica aí com Deus e o mundo, e ela já deixou isso bem claro. As pessoas acham que ela não se apega, ou que ela não ama, que ela, sabe? Tem toda uma visão, sim, ela se entrega demais, de repente, esse deve ser o problema, né? Às vezes ela se decepcionar demais e as pessoas conseguirem abalar ela de fato, ela sente as coisas de forma muito intensa. Mas apesar disso acontecer, eu não sei se é algo, por exemplo, que ela já tenha vivido antes, ou que tenha abalado ela já dessa forma. Eu não vejo que... Talvez pode ser algo único que ela tenha vivido, sabe? Um episódio que ela tenha vivido nesse relacionamento que tenha abalado ela dessa maneira. Que foi, né, bem intenso de fato. Inclusive, essa questão do relacionamento pode ter sido por ela colocar a expectativa demais, ou ser intensa demais, sentir que estava se entregando mais que ele, sim, mas é algo que de fato abalou ela, sabe? Talvez não exatamente pelo relacionamento em si, mas tudo que levava a isso. A respeito dela como pessoa, né? Ela, principalmente agora, ela pode estar num momento mais sensível da vida dela. Num sentido, inclusive, espiritual. Dela se entregar, de repente, essa cartinha aqui me fala de um período de isolamento que ela passou, né, mais introspectivo e tudo mais. Quem acompanha ela nas redes sociais percebeu isso. E aí inventaram um monte de coisa para isso, mas na verdade eu acho que foi muito mais um momento dela com ela mesma, sabe? É um processo, é o que eu falei, né, no início. A questão da necessidade dela colocar o pé no freio, dela parar, respirar, um momento de autoanálise, sabe? Acredito que crise dos 30, ela é de 93. Ela pode estar vivendo um processo de um fim de ciclo na vida dela. Essa sensação, e talvez por isso é delicado até mesmo para riscos relacionados à vida dela. Esses processos de fim de ciclo, de fim definitivo, que me fala a cartinha da morte encerrando aqui, e pode falar disso, desses processos de renascimento. E é um processo delicado, tanto interior dela, com ela mesma, crenças mudando, forma de observar o mundo, até mesmo com relação às pessoas à volta dela, com relação ao trabalho, com relação à área amorosa. Eu acho
que foi um momento mesmo de colocar a vida toda de cabeça para baixo e para depois reerguer. E é nesses momentos que até mesmo energeticamente, espiritualmente, é delicado. Inclusive, pode ter sido um momento que ela se sentiu mais fragilizada. Tem toda essa questão, né, dessa coisa das pessoas enxergarem ela uma mulher inabalável, uma mulher forte e tudo mais. Sim, ela é. Mas principalmente esse ano, eu acredito que ela pode ter se sentido mais vulnerável. Que ela pode ter se sentido mais assim, cara, refletir, sabe, sobre a vida e perceber que a vida não é tudo isso. Toda a perspectiva, a visão de vida que ela tinha, ela pode ter mudado. Era um ano de fato de transformação e de um fim de ciclo para ela, para o novo vir, né? Para coisas novas recomeçar. Então, sim, até mesmo toda essa questão de risco que eu vi acontecendo pode ter a ver com isso, porque espiritualmente, né, principalmente falando, eu já cansei de falar aqui para vocês, quando a pessoa está correndo algum risco, né, a vida dela está em risco de alguma forma, ela sente. É automático que ela entre nesse processo, assim, de dar mais valor, de repente, à vida, dar mais valor às pessoas à volta dela, ficar mais sensível, mais, sabe, enxergando a vida de outra maneira, de outros olhos, com outros olhos. Principalmente, se não for algo natural, né? Justamente a espiritualidade chegando e falando, minha filha, acorda, dando aquele sacolejo, sabe? E aí, vai depender. Ela aprendeu alguma coisa com isso ou não? Principalmente abalando a saúde dela. Isso são sinais que a espiritualidade está dando para ela fazer alguma coisa, para ela mudar esse ritmo de vida dela, para ela começar a enxergar as coisas de forma diferente. Eu acho que aconteceu ou está acontecendo. Por todo esse processo que eu tô vendo aqui. Não é à toa, não é em vão. Às vezes, sim, a espiritualidade dá uma segunda chance. É pra pessoa levar um baque e acordar. E aí, gente, isso não é o que eu acho que ela faz de errado ou o que você acha que ela faz de errado. Que eu sei que tem um bando de hater aí dela. Mas não é você que vai apontar o dedo. Também ela faz isso, também ela faz aquilo. Não, é um processo dela. É uma autoavaliação que ela precisa fazer e não cabe a nós. O que eu estou dizendo é que às vezes esse tipo de coisa acontece espiritualmente justamente para a pessoa ficar mais sensível, ela começar a prestar mais atenção na vida dela, olhar mais para dentro, que acredito que é esse processo que ela está passando, passou e acredito que está passando, um processo íntimo, sabe? Um processo em que ela tirou um tempo para ela, para se entender, para entender tudo à sua volta, para sentir, para, sabe? Me fala muito disso. Pode ser, sim, que esteja envolvido com tudo isso que eu vi, esses riscos que eu vi ela passando, sofrendo. Há até mesmo alerta com relação à saúde dela. Então, eu acredito que, com esse processo que ela está passando de transformação, de fim de ciclo, da espiritualidade agindo na vida dela, vai depender muito do que ela aprender com tudo isso. Se ela de fato se transformar, principalmente intimamente. Mais uma vez, não é o que você julga que ela faz de errado. É tempo disso, de melhorar, de evoluir como pessoa, como ser humano, de se transformar, de praticar autoconhecimento, de despertar. Eu acredito que isso também faz parte do que ela está passando, um despertar espiritual. E eu espero que ela compreenda e que ela saiba lidar com isso. Que ela não enxergue isso apenas como um processo depressivo. Que ela compreenda o momento que ela está passando e que ela faça algo com isso. Com relação a toda essa situação nela em si, essa moça ela tem assim milhares de facetas. Qualquer coisa que ela se propor a fazer, não só ela fará bem, quanto ela terá sucesso. Ela veio
com isso muito forte dentro dela. Não só a questão da prosperidade, de prosperar, né? De crescer, de ter esse fator aí, né? Da fama, do sucesso e tudo mais. De fato, tudo que ela se propõe a fazer mesmo. Inclusive até mesmo essa coisa dela buscar várias coisas diferentes. Buscar cada vez mais, né? Até mesmo conhecimento. Um caminho maravilhoso para isso mesmo, de fato. Se ela cismar agora que ela quer ser atriz de Hollywood ou da Netflix, tudo bem, maravilhoso. Ela se dedicando para isso, ela consegue, inclusive consegue até sucesso nisso. É algo, um caminho de fato próspero, né, na vida dela. É claro que tudo isso vem com consequências, mas não é consequências de cobrança. Já cansei de falar aqui para vocês que quanto mais tem, mais difícil é, mais pesado é o karma. Significa que a pessoa confiou nela a tal ponto de falar assim, não, tudo bem, eu confio no meu potencial. Eu vou ter tudo, mas ainda assim eu vou buscar o meu desenvolvimento, minha evolução, eu não vou deixar a fama me fazer, o dinheiro me fazer. É justamente quem tem muito que é mais cobrado, principalmente por si mesmo, né? Então eu vejo ela tendo essa amplitude, né, assim, de caminhos, e ela escolhendo vários caminhos, ela prosperando em vários caminhos, de várias situações, essa coisa dela viver fora do país também, dela construir a sua carreira fora do país também, muito positivo. De fato, vindo com estrela para conquistar o mundo, se ela quiser. Só que é isso, tem toda essa questão. Ela é muito mais cobrada, sabe? Intimamente, espiritualmente, emocionalmente. Ela sente que ela precisa fazer algo com isso. Essa coisa de repente, buscar o que nem mesmo ela sabe o que exatamente é. Isso significa que, apesar de ela ter conquistado tudo, ainda falta algo. Ela pode estar longe da missão espiritual dela. E aí que tá. Será que ela não está se desviando de fato da missão dela? Então eu vejo isso, eu vejo força, eu vejo vontade, energia para dar e vender. Mas a espiritualidade está falando assim para ela, tá bom. Você já fez coisa dessa, você tá quase aí chegando no topo do mundo. Mas para, respira, reflita. Algo você está deixando para trás. Alguma coisa você está deixando para trás. Coloca o pezinho no freio. Eu vejo ela esgotada. Por mais que ela não se sinta assim, eu vejo ela esgotada. E até mesmo isso indicando que ela pare. Talvez até mesmo isso, essas questões da saúde dela, ela teve, inclusive, indico que continue cuidando. Ela teve uma questão aí da saúde dela, recentemente, aliás, ficou internada, se eu não me engano, mas não é algo que eu vejo ainda superado. Talvez aconteça ainda alguma coisa, falei pra vocês, do que eu tive, né, da visão que eu tive dela numa cama de hospital. Então, às vezes é justamente isso. É a espiritualidade parando ela. São os próprios guias e mentores dela dizendo que algo não tá certo, que isso não é tudo, que de repente ela pode estar perdendo o tempo de vida dela. Tudo bem, viver ela vive, a gente não pode dizer que ela não curte, que ela não aproveita a vida, mas algo ela tá deixando passar, algo que pode ser muito mais importante que tudo isso, algo que ela se comprometeu a fazer quando ela decidiu reencarnar. Então, continua me alertando aqui com relação à saúde dessa moça. Ela precisa cuidar. Ainda tem risco relacionado à saúde dela. E, principalmente, riscos no caminho dela. Infelizmente, ela também recebe muito ódio. E não só isso, muita energia ruim, muita coisa direcionada a ela.
ela precisa tomar cuidado também com pessoas aproveitadoras, principalmente na área amorosa. Ela pode sim se decepcionar ou vir a se decepcionar com pessoas que querem apenas se aproveitar dela, principalmente financeiramente. Ela pode não ligar, mas ela pode não ligar da questão em si das pessoas tentarem se aproveitar dela. Dando o que ela quer, né? Um relacionamento, tal, positivo, fazendo ela feliz, eu acredito que ela não ligue tanto para isso. Mas é a consequência disso, porque se a pessoa tá com você por interesse, ela pode não te amar tanto assim. Pode não estar ali na mesma intenção, na vibração que você. Eu vejo sim alguém entrando no caminho dela, tá? Na área amorosa, que será positivo para ela, de repente ela conseguindo conquistar algo de futuro, construir algo de futuro, que eu acho que é uma coisa que ela deseja, de repente construir uma família. Inclusive pode ser isso, essa sensação de que falta algo, sabe? Na vida dela. Com relação ao profissional dela, eu vejo, de repente, uma necessidade. É óbvio que eu não vejo ela parando totalmente de trabalhar, mas uma respirada, sabe? Colocando o pé no freio, fazendo as coisas mais devagar, não sendo tão ao extremo quanto vinha sendo todo esse tempo. De repente pode ter sido isso que afetou também a saúde dela. Coisas que acontecem também com a família dela pode abalar ela mais de repente que coisa que acontece com ela mesma. Profissional, tem nem o que falar. Ela conseguindo conquistar, assim, construir uma carreira lá fora, sólida, muito positivo sim, apesar de eu vê-la sendo pouco valorizada, né? Isso é normal, né? Mas fazer o quê? Mas assim, a única coisa que eu vejo com relação à carreira é isso, de repente ela freando e tendo uma necessidade sim, até mesmo de uma pausa na carreira dela. Se eu pudesse falar com ela, eu indicaria isso, eu falava, minha filha, só para. Tira um tempo para você. Mas eu não sei se isso irá acontecer. Talvez ela apenas diminuindo o ritmo. Com relação à carreira, isso. Área amorosa, sim, ela conhecendo alguém mais à frente ou desenvolvendo um relacionamento, por mais que ela já conheça a pessoa, dando um relacionamento aí no futuro, que seja positivo para ela, sim, veja alguém entrando na vida dela, que talvez pode preencher essa coisa que ela sente, pode estar na mesma vibração que ela, tem a mesma energia que ela, sabe? Mesmos planos, que queira as mesmas coisas. Mas de fato ainda me fala aqui a respeito de riscos que ela corre, tanto saúde quanto no caminho. Fala de perigos no caminho, tá? Viagens, principalmente. Então, muito delicado, é um momento delicado para ela, é o que eu falei. Um fim de ciclo, muita coisa pode acontecer. Tanto um novo ciclo pode se iniciar, quanto não. Então, atenção. Principalmente o que ela leva de tudo isso, o que mudou no pensamento dela, principalmente interior. O que ela pensa de fazer diferente na vida dela? Será que ela está buscando o que de fato falta na vida dela? É isso, tá bom? É isso que eu tô vendo aqui. Que me fala a respeito, né, de todo esse momento que ela tá passando, tá? Um momento de fato delicado, mas kármico, não tem jeito. Fala dela sendo uma pessoa, né, muito amada, mas ao mesmo tempo. O que consola é que, assim, a quantidade de gente que odeia ela não é nem comparada à quantidade de gente que ama. Então, porque se fosse o contrário, eu não sei. Porque o tanto de energia ruim que essa moça recebe não tá no gibi, tá? Infelizmente. Me falando aqui muito de pessoas aproveitadoras no caminho dela. Principalmente homens aproveitadores. Entende? E isso não fazendo bem a ela. Eu não estou dizendo exatamente que foi isso que aconteceu nesse recente término, né?
Mas, de repente, ela querendo uma coisa e a pessoa querendo outra. Enfim. Mas essa questão abalando muito ela, fazendo muito mal. Como eu falei, essa cartinha aqui, ó, me falando de, principalmente, psicológico abalado. Questões com a família dela também, tá bom? Mas é a espiritualidade dela total, tá? Agindo nisso. Não tem jeito, não tem como, não tem muito pra onde correr. Inclusive, tem coisa. É também uma pauta que eu acho interessante trazer aqui pra falar com vocês. Tô devendo bastante vídeo, né? Inclusive, mas não vamos entrar nesse mérito. A respeito de coisas que a gente decreta pra gente. Vocês sabiam que às vezes até mesmo a gente define algo para nossa vida? Até mesmo, principalmente uma doença. Por exemplo, se até os 30 anos eu não tiver chegado perto da minha missão principal ou do que eu preciso realizar nessa vida, do meu karma, né? Perto de aprender exatamente o que eu preciso aprender, ou se eu tiver conquistado isso, aquilo outro, até determinado tempo, aí a minha saúde vai começar a abalar. Eu vou começar a ter problemas de saúde a partir de não sei quanto tempo, se eu não tiver conquistado ou aprendido tal coisa. É como se fosse um mecanismo, já que já tá ali, ó, que tá ali adormecido no nosso corpo, de acordo com o que a gente define, como se tivesse um timer, algo que iniciasse ali o processo. Acontece muito, principalmente aí nesses processos em que a gente precisa evoluir. É como se de fato a gente mesmo definisse que aquilo vai impactar a nossa visão de mundo, a nossa maneira de ver a situação. É como se aquilo fosse de fato frear e nos ensinar alguma coisa. Vai muito além, gente, muito. Tem coisa que a gente tá longe de saber 100%. E é um momento de fato de aprendizado aí pra ela, tá bom? Mudança, principalmente profissional, tá? E essa necessidade, sim, ó, me falando aí desse processo de renascimento dela, eu acho que essa é a palavra exata. Então é isso, me diz aí o que vocês acharam, se vocês entenderam tudo, se vocês acompanham ela com respeito, por favor, tá? Porque no outro vídeo que eu fiz sobre ela, misericórdia, ainda mais nessa época de eleição aí, né? Enfim, é isso. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like e até a próxima.